Imagine acordar em um dia aparentemente comum e descobrir que não estamos mais sozinhos. Que 12 naves colossais pousaram silenciosamente em pontos estratégicos do planeta, sem emitir sons, sem apresentar armas, sem demonstrar qualquer intenção reconhecível. Apenas estão ali, suspensas, impassíveis, desafiando toda a lógica humana. Esse é o cenário de A Chegada, um dos filmes mais inteligentes, emocionantes e transformadores da ficção científica moderna. Dirigido pelo visionário Denis Villeneuve, uma história que não fala apenas sobre alienígenas, mas sobre tempo, linguagem, escolhas e sobre o preço emocional de saber demais. A narrativa começa acompanhando Louise Banks, interpretada de forma arrebatadora por Amy Adams, uma linguista respeitada, silenciosa, introspectiva, mas carregada de uma dor profunda. Nos primeiros minutos do filme, a vemos viver uma sequência dolorosa de memórias. Sua filha, Hannah, crescendo, rindo, brincando, adoecendo e, inevitavelmente, morrendo. Um ciclo de amor e perda que parece definir toda a vida de Louise. Mas como o filme faz questão de mostrar, o que achamos que entendemos sobre o tempo é apenas uma ilusão. Quando as naves extraterrestres aparecem, o mundo entra em colapso. Manchetes, pânico, confusão, militares em alvoroço, teorias se multiplicando, governos agindo com desconfiança. Louise, acostumada à precisão das palavras, é arrastada para o caos da interpretação. O que essas criaturas querem? Por que vieram? Estamos prestes a enfrentar uma guerra ou prestes a fazer o maior salto da evolução humana? É aí que surge o Coronel Weber, que procura Louise para integrar a equipe responsável por interpretar a linguagem dos seres e principalmente entender uma pergunta simples, porém vital. Qual é o seu propósito aqui? Uma pergunta que pode decidir o destino do planeta. Louise aceita a missão e viaja até o local onde uma das naves pousou. Lá, encontra Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, um físico teórico, curioso, brilhante, mas com uma forma de pensar completamente diferente da dela. Ele enxerga o mundo por equações, ela por significados. Essa tensão entre ciência e linguagem será essencial ao longo da narrativa. Quando Louise entra pela primeira vez na nave dos heptapods, tudo muda. O filme abandona completamente qualquer estética tradicional de alienígenas e nos apresenta um ambiente silencioso, minimalista, quase etéreo. A gravidade parece não obedecer às regras humanas. O tempo parece desacelerar. E então, eles aparecem. Duas criaturas gigantescas semelhantes a polvos, com 7 patas cada. Daí o nome heptapods. Eles não falam. Em vez disso, produzem círculos circulares, complexos, flutuantes, feitos de fumaça negra. Louise percebe o óbvio que ninguém mais vê. Aquela linguagem não é falada, é desenhada. E mais do que isso, é uma linguagem sem começo, meio ou fim. Cada círculo é um círculo completo, e isso, embora não pareça importante de início, será a chave de todo o mistério do filme. A partir desse ponto, A Chegada se torna tanto uma investigação linguística quanto uma jornada emocional. Louise começa a montar uma base de comunicação com os heptapods que ela passa a chamar de Abbott e Costello. Ela percebe que cada círculo carrega camadas de significado, expressas pela espessura da linha, pelas manchas laterais, pela densidade dos traços. É uma linguagem que não apenas comunica, mas revela uma forma diferente de perceber o tempo. Enquanto o mundo avança rumo ao pânico, militares desconfiados, governos hostis e países cortando comunicação, Louise avança rumo ao entendimento. Sua procura, porém, tem consequências que ela ainda não compreende. Quanto mais aprende a linguagem dos heptapods, mais começa a ter visões, lembranças de Hannah, conversas que parecem estar no futuro, e não no passado. Momentos que ainda não aconteceram. Mas Louise não sabe disso. Tudo o que sabe é que essas imagens estão ficando cada vez mais intensas.
A crise global chega ao extremo quando uma tradução equivocada faz o planeta acreditar que os heptapods querem entregar uma arma à humanidade. Pessoas entram em desespero, militares se armam, países se preparam para atacar. Mas Luiz percebe algo crucial. Em linguística, arma também pode significar ferramenta, e essa ambiguidade é o epicentro de todo o conflito. Enquanto isso, um grupo radical não aceita esperar. Eles infiltram explosivos dentro da nave. Luiz e Ian estão lá dentro quando tudo acontece. E Abbott e Costello, em um ato de sacrifício silencioso, empurram os humanos para fora e os salvam. O choque da explosão detona uma mudança irreversível. Luiz começa a ver o tempo como eles veem. Começa a compreender a linguagem heptapod em sua totalidade. E com isso, começa a ver o futuro como memória. É nesse momento que o filme revela sua verdadeira genialidade. Todas aquelas cenas da filha que acreditávamos ser o passado são na verdade o futuro de Luiz. Um futuro que ela não pode evitar. Um futuro que ela escolherá viver, mesmo que saiba da dor que carrega. O mundo está à beira da guerra quando os heptópodos revelam sua verdadeira mensagem. Eles vieram entregar à humanidade sua linguagem. Uma linguagem que permite ver o tempo de maneira não linear. Eles fazem isso porque no futuro precisarão da ajuda da humanidade. É um presente, uma troca, um pacto de confiança. Luiz, agora plenamente conectada ao novo entendimento do tempo, vê claramente o que precisa fazer: impedir a guerra. Não com força, não com armas, não com política, mas com linguagem, com comunicação. Ela se lembra de algo que ainda não aconteceu, uma conversa no futuro, entre ela e o presidente da China. Ele dirá que decidiu recuar da guerra após receber um telefonema dela, no qual ela repetiu as últimas palavras que sua esposa disse antes de morrer. Um detalhe íntimo que no presente Luiz ainda não sabe, mas no futuro saberá, e isso muda tudo. Luiz então faz o impossível, ou melhor, faz o inevitável. Usa o conhecimento do futuro para agir no presente. Liga para o presidente da China, repete as palavras, prova que vê o tempo como os heptópodos e salva o planeta de uma guerra irreversível. Quando tudo termina, as naves desaparecem, silenciosamente como chegaram, deixando para trás um legado que mudará para sempre a humanidade. Uma nova linguagem que forma novos cérebros, novos pensamentos, novas percepções. E Luiz finalmente entende toda a sua vida. Entende que seu relacionamento com Ian, que começará agora, resultará no nascimento de Hannah. Entende que sua filha morrerá jovem. Entende que Ian a abandonará quando descobrir que ela sabia disso desde o início. Entende cada momento de dor, cada alegria, cada gesto do futuro. E, mesmo assim, escolhe viver tudo. Escolhe abraçar a beleza e a tragédia. Escolhe amar sabendo que vai doer. Porque a vida, quando vista como um ciclo, não como uma linha, não se mede pelo tempo que dura, mas pela intensidade com que existe. Essa é a mensagem profunda de A Chegada. Se você pudesse ver tudo o que vai acontecer, o amor, a dor, a perda, ainda assim escolheria vivê-lo? O filme não entrega respostas fáceis. Ele nos convida a pensar sobre linguagem não como palavra, mas como ferramenta que molda a realidade. Nos lembra que comunicação verdadeira é mais poderosa que qualquer arma. E nos mostra que, às vezes, compreender o outro é o primeiro passo para compreender a si mesmo. E no final, quando Luiz abraça Ian e contempla o futuro que virá, ela não demonstra medo, apenas aceitação. Não porque desconhece a dor, mas porque conheceu o amor. A Chegada é uma obra que transforma a ficção científica em poesia. É um filme que exige atenção, entrega e reflexão, e recompensa o espectador com uma experiência emocional rara, profunda e inesquecível. Se você ainda não assistiu, prepare-se para uma história que vai mexer com a sua mente e com o seu coração. E se já assistiu, talvez seja a hora de rever, agora com um novo olhar. Porque assim como a linguagem dos heptópodos, esse filme revela mais camadas quanto mais você retorna a ele. Se gostou dessa análise, desse recap profundo,
Deixe o like, se inscreva no canal e comente. Se você pudesse ver o seu futuro inteiro, ainda assim escolheria vivê-lo? Vamos conversar nos comentários. Sua visão pode ajudar outras pessoas a enxergar esse filme de um jeito completamente diferente.